Muito boa noite a todos. Em nome de Deus e da Constituição, declaro aberta a presente sessão. Os senhores podem sentar. Vamos à leitura da ata 007/2015. Ata número 007 de 2015. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2015, às 19 horas, segunda-feira, reuniram-se na Sala Severino Silveira, em sessão ordinária, os senhores vereadores Milton Vieira, PDT, Ari Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB, Joel Saraiva, PDT, Caju, PP, Guto Bittencourt, PP e Preto do Ibaré, PP, sobre a presidência do vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, que, havendo quórum em nome de Deus e da Constituição, declarou aberta a presente sessão. O presidente vereador Eduardo Rodrigues solicitou que fosse lida a ata número 006 de 2015 da sessão anterior. O presidente vereador Eduardo Rodrigues solicitou que fosse lido só as matérias aprovadas na ordem do dia, onde o mesmo foi sugerido e pedido pelos colegas vereadores. O presidente vereador Eduardo Rodrigues pediu ainda que, quando os colegas vereadores quiserem que conste em ata seus pronunciamentos sobre as mesmas matérias, solicite o mesmo. Ainda em apreciação, a ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Pedido de providências número 006 de 2015. Em apreciação, após votação, foi aprovado por unanimidade. Pedido de providências número 007 de 2015. Em apreciação, após votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação número 002 de 2015. Em apreciação, após votação, foi aprovado por unanimidade. Considerações finais. O presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, disse que já teria feito uma solicitação para cada vereador de suas bancadas para mandar a lista de materiais de consumo para conseguir fazer a licitação para a compra dos mesmos, pois há uma determinação do Tribunal de Contas de que a licitação seja feita através de pregão eletrônico, onde a senhora Gilda já estaria fazendo um curso para aprender a fazer o mesmo. O vereador Luciano Machado, PSB, se manifestou dizendo que, como a grande maioria usa folhas e máquinas de xerox da bancada do PSB, solicitou que o presidente vereador Eduardo Rodrigues dê a manutenção da mesma. O presidente vereador Eduardo Rodrigues disse que já estaria providenciando a compra de novos equipamentos para as demais bancadas e que, quanto à manutenção e à falta de qualquer utensílio de trabalho, que o assessor Fernando fizesse o pedido que estaria sendo providenciado. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Sala Severino Silveira, em 16 de março de 2015. Vereador presidente Eduardo Rodrigues, vereador secretário para o Sérgio dos Santos. Em apreciação, a ata 007/2015. Vereador Luciano. Apenas para constar que não seja dada manutenção, mas que seja considerado o aumento de material devido ao grande número de utilização. Não, o que constou é que seja dada manutenção. Não é manutenção. É o aumento dos utensílios de material de expediente, material de consumo. Vereador Luciano, senhores, constou assim, ó. O vereador Luciano Machado, PSB, se manifestou dizendo que, como a grande maioria usa folhas e máquinas de xerox da bancada do PSB, solicitou que o presidente vereador Eduardo Rodrigues dê manutenção da mesma. O presidente vereador Eduardo Rodrigues disse que já estaria providenciando a compra de novos equipamentos para as demais bancadas e que, quanto à manutenção e falta de qualquer utensílio de trabalho, que o assessor Fernando fizesse pedido que estaria sendo providenciado. Só que eu disse a manutenção, mas o senhor completou o meu pedido. Exatamente. Obrigado, senhor presidente. O senhor completou o meu pedido. Ainda em apreciação. Senhores, antes de colocar em votação, eu gostaria de fazer só para deixar bem claro. Quando eu fiz constar e passou pelo plenário e foi aprovado por unanimidade, que se cada vereador quisesse que seu pronunciamento do grande expediente ficasse
expresso em ata que solicitasse, a solicitação tem que ser feita no microfone no momento da manifestação, tá? Não pode ser feita posterior. Eu explico por quê. Porque num eventual debate ou até numa discussão entre os senhores, passa aquilo ali, aí um pede, depois consta, o outro não, aí vai ficar sem a réplica, vocês entenderam? Então tem que fazer constar naquele exato instante, tá? Só isso para deixar bem claro. Não havendo manifestação, em votação. A ata 007/2015. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Joel Saraiva. Vamos às leituras da matéria do expediente. Pedido de providências número 008 de 2015. A autoria desta matéria é vereador Milton Vieira, bancado do PDT. Senhor presidente, o vereador que subscreve solicita que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, seguinte: que seja providenciado o patrulhamento na estrada da Mantigueira, mais precisamente nas proximidades do senhor Felisbino Munhoz, a justificativa em atendimento aos usuários do referido local, uma vez que a estrada encontra-se intransitável. Pedido de providências número 009 de 2015. A autoria desta matéria é vereador Guto Bittencourt, da bancada do PP. Senhor presidente, o vereador signatário deste solicita, após ouvido no plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, os pedidos abaixo transcritos. Número 1. Seja providenciada a substituição das lâmpadas queimadas nos postes da rede de iluminação da quadra de esportes do bairro Coab. Número 2. Seja feita a limpeza capina na rua João Moreira. Pedido de providências número 010 de 2015. A autoria desta matéria é vereador Preto Ibaré, bancado do PP. Senhor presidente, o vereador signatário deste solicita, após ouvido no plenário na forma regimental, seja encaminhada à 8ª Superintendência Regional do DAIR, em Bagé, Superintendente senhor Evelyn Magnum Keller Simons, o que segue: que sejam adotadas medidas visando a troca de bueiro na estrada RSC 473 entre as localidades do Ibaré e Meia Lua, segundo distrito de Lavras do Sul. Se possível, seja feito o patrulhamento da RSC citada. Pedido de informações número 005 de 2015. A autoria dessa matéria é vereador Caju, bancado do PP. Senhor presidente, o vereador signatário deste solicita, após ouvido do plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Finanças, o seguinte: na administração municipal 2001 a 2004, houve um processo de CPI movida pela Câmara Municipal que resultou na condenação do prefeito da época, o Aristide Costas, com a relação às nomeações através de portarias do dentista Miguel Fagundes e da enfermeira Luciana Fagundes, lesando os cofres públicos. Nesse sentido, solicitamos que seja enviado ao Legislativo o seguinte: número 1, qual o valor total da indenização? E número 2, quantas parcelas foram quitadas até a presente data? Pedido de informações número 006 de 2015. A autoria desta matéria é vereador Eduardo Longo, bancado do PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado do PSB, vereador Edi Schmidt, bancado do PMDB, e vereador Joel Saraiva, bancado do PDT. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao senhor gerente da Agência de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, o seguinte pedido: que seja informada esta Casa Legislativa da possibilidade da companhia realizar os serviços abaixo relacionados. Número 1, a vistoria e possível manutenção na rede elétrica localizada na Avenida 9 de Maio, mais precisamente no trecho compreendido entre a ponte e o acesso ao asfalto na saída para Bagé. Número 2, a instalação da rede baixa de energia elétrica na rua Alexandre Silveira, no trecho compreendido entre o Ginásio Municipal de Esportes e o acesso à Fundação Médica Hospitalar. Número 3, instalação de rede baixa de energia elétrica na rua Ulíbio José Teixeira, nos quarteirões compreendidos entre as ruas Honor Teixeira da Costa e Coronel Mesa. Ofício circular número 001 de 2015. Prezado senhor presidente, a Comissão de Assuntos Municipais, o CAM, tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos munícipes
gaúcho e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Com esta intenção, comunico que assumi no dia 24 de fevereiro a presidência da comissão. O CAM é um órgão permanente da Assembleia Legislativa, composto suprapartidariamente por 12 deputados, que reúne-se às terças-feiras, a partir das 9 horas, na sala Sarmento Leite, no 3º andar da Assembleia Legislativa. Os temas penitentes aos municípios são o foco das discussões e encaminhamentos das nossas reuniões. Assim, colocamos o espaço da nossa comissão à disposição de Vossa Excelência para suas demandas e também para buscarmos de forma incessante a reversão da pirâmide de distribuição tributária, que concentra 66% dos recursos arrecadados na União. A assessoria do CAM encontra-se diariamente na sala 305 da Assembleia Legislativa, das 8h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Também é possível contatar através do telefone 051-3210-2089 ou www.facebook.cam/Lavres ou nosso gabinete parlamentar. Está situado no 8º andar. O telefone de contato 051-3210-2560, que segue anexa à composição da comissão. Aguardamos sua visita para o estabelecimento de uma profícua parceria e solicitamos gentilmente a comunicação do presente ofício aos demais vereadores. Cordialmente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Essas foram as matérias do expediente. Antes de conceder a palavra no grande expediente, eu gostaria de comunicar ao plenário que recebemos, de forma anônima, nos chegou por um envelope, até está guardado na Secretaria da Casa, uma denúncia aqui. Essa denúncia é anônimo. Eu vou ler aqui, eu não vou ler toda a denúncia, até porque eu já encaminhei, solicitei ao secretário que encaminhasse as bancadas e, na realidade, diretamente à Comissão de Saúde. Foi encaminhado no dia 13, no mesmo dia que recebi, à Comissão de Saúde da Casa. Diz o seguinte: vimos como profissionais da área de saúde de Lavras do Sul pedir socorro a vossas senhorias, autoridades competentes, pelo fato de não estarmos mais suportando os desmandos e as barbaridades que estão acontecendo na Secretaria de Saúde. Não nos identificaremos pelo medo que temos de ser perseguidos, como está acontecendo com muitos funcionários. Este documento será encaminhado, cópia, para os seguintes órgãos: Ministério Público, Câmara de Vereadores, 7ª CRS, Tribunal de Contas, Ministério da Saúde e Conselho Estadual de Saúde. Eu li essa denúncia, eu vou usar esse termo para me referir ao documento, com muito cuidado. E sempre fez parte da minha conduta, enquanto vereador, e os senhores que me acompanham há um bom tempo hão de lembrar-se, que nunca... aliás, sempre mantive uma postura bastante retrancada com denúncias anônimas. Explico por quê. Porque atirar, às vezes, denúncias ao vento é muito fácil quando se está respaldado aí pelo anonimato. Entretanto, ao contrário de outras denúncias que foram recebidas aqui, que simplesmente citavam fatos, certa vez até vereadores foram alvos de denúncias, porque eu bem me lembro, não é um simples amontoado de pretensos fatos acontecidos, mas há, inclusive, no documento, dados aqui, retirados do site da Secretaria de Saúde, me pareceu muito bem direcionado, muito bem elaborado.
eu não vou emitir minha opinião quanto às questões. Os senhores todos já devem ter tomado conhecimento desse documento, mas eu gostaria, até por uma questão que nós estamos enfrentando aí, de que a Câmara está omissa a muitos assuntos, que essa casa não fique omissa, muito embora esse documento já tenha sido enviado até o Ministério Público. Portanto, a nossa atuação, nesse caso, se encontrar pertinente pela Comissão de Saúde ou por qualquer outra que os vereadores entendam, ela tem que ser direcionada sempre para a questão administrativa, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria, e cada vereador dentro da sua autonomia, gostaria que se manifestassem sobre esse documento, sobre essas questões aqui que são relatadas, até para que a casa possa tomar aí uma direção do o que fazer, né? Se o documento foi encaminhado para a Coordenadoria de Saúde, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para o Ministério da Saúde, para o Conselho Estadual de Saúde, e se houver por parte de qualquer dessas entidades, aí, desses órgãos, alguma atitude, e não por parte dessa casa, aí sim a nossa omissão vai ser flagrante. Acho que vai pegar muito mal e acho que nós temos que agir, né? Se entenderem que é o caso, obviamente. Eu não estou aqui incitando nada, mas obviamente que a gente espera que a questão da casa se manifestar, ou a Comissão de Saúde, ou qualquer outra comissão, ou os vereadores por conta própria, tenham uma motivação para manifestar-se, tomar alguma atitude ou não. Então eu coloco a palavra solicitando que, se os senhores entenderem tratar desse tema aqui, que o façam, por favor. Pela ordem, o vereador Ari Schmidt. Por favor, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras da assistência, nossos funcionários, senhores da assistência. Sobre esse documento, presidente, nós não somos especialistas em saúde. Eu entendo que a Câmara de Vereadores deve se assessorar de quem entende de saúde, e a minha primeira ideia, já que foi encaminhada para o Conselho Estadual de Saúde, quem tem ingerência sobre o município de Lavra do Sul é a 7ª Coordenadoria de Saúde de Bagé. No mínimo, se for o caso, a Comissão de Saúde, eu até proponho, se for o caso, nós comparecermos na 7ª, e eles comparecerem aqui e verificarem item por item dessas acusações dos fatos registrados nessa correspondência anônima. Eu penso assim, o Tribunal de Contas também, que tem o dever de fiscalizar, porque eles têm um departamento lá, com médicos, etc, etc. Nós somos leigos. Agora, nós podemos também comparecer junto ao Executivo Municipal e tratar item por item desses aí, para verificar da veracidade ou não do que está registrado ali, e buscar solução para que a comunidade não seja prejudicada. Presidente, eu não sei se volta a palavra para mim, ou é para tratar só desse item. Não, pode usar a palavra, vereador, está à sua disposição. Estando em Porto Alegre, questão de 10, 12 dias, na livraria Saraiva, eu me deparei com o seguinte livro: Um País Sem Excelências e Mordomias. Autora Cláudia Valim, que é uma brasileira que está radicada na Suécia, e verificou como ela está há 10 anos na Suécia. Ela verificou como se comportam aquela sociedade e os políticos. E até numa parte diz assim, o avesso do Brasil. Tudo que o Brasil faz, a Suécia não faz. Eu vou deixar esse livro, eu já não li todo ele ainda, eu li umas 10, 12 páginas. Eu vou deixar na minha bancada e à disposição dos colegas. Se aplicasse o que tem o que aplicam na Suécia, nós poderíamos economizar, eu vou arredondar por cima, 10 bilhões de reais por mês.
e aplicar na saúde. Lá não existe mordomia. Não tem mordomia nenhuma lá. Então, lá não existe nem Vossa Excelência. Todo mundo é tratado igual. O que adianta dizer Vossa Excelência, como diz lá no Congresso? Se ofende mutuamente, Vossa Excelência é um corrupto. O que adianta anteceder a ofensa ao Vossa Excelência? Então eu considero, eu até vou comprar mais uns 5 exemplares e vou mandar um para o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da Assembleia. E esse aqui eu vou deixar para nós aqui. Tá? Obrigado, presidente. Antes que o vereador Joel se manifeste, a casa coloca à disposição o automóvel e o motorista, caso a comissão ou os vereadores desejem na 7ª Coordenadoria, onde quer que seja, para tratar desse assunto, se for o caso. Vereador Joel Saraiva. Senhor presidente, demais colegas, assistência, dizer que hoje eu trouxe 2 assistentes novas aí para nossas futuras sucessoras aí, e convidar os colegas também que puderem trazer a gente nova para nos assistir aí, para ir aprendendo, mas aprender o que é bom da política, que cada reunião traga. E sobre esse documento, eu também não vou me manifestar, porque eu ainda não recebi o documento, não chegou na minha mão esse documento, presidente, mas certamente que eu sou companheiro também para a gente debater sobre isso aí e procurar informação sobre isso aí também, tá? Obrigado, presidente. Chegou na bancada já do PDT, vereador Joel. Vereador Preto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assistência. Em primeiro lugar, antes de me manifestar a respeito desse documento, que chegou anônimo aqui na Câmara, anteriormente eu já tinha colocado aqui, senhor presidente, que eu queria lhe cumprimentar pelo modo que o senhor conduziu a reunião passada aqui, aonde o senhor pediu gentilmente ao vereador Caju que não fizesse a sua manifestação no acontecido, e o senhor soube conduzir aquela situação e não deixou vir para dentro dessa casa um problema que estavam tentando envolver o nosso colega aqui em questão particular, e queria envolver até para tentar fazer com que o vereador Caju fosse mal interpretado. Então acho que o senhor teve um posicionamento muito correto, acho que digno de eu estar hoje aqui, reconhecendo o senhor pelo modo que o senhor fez aquela sua explanação, e cumprimento também o colega, o presidente da Câmara, pelo modo que já hoje também, como sempre vem fazendo, mas como hoje também como presidente, se manifestou, se explanou sobre esse documento que chegou anônimo aqui na Câmara de Vereadores, porque é um documento bastante delicado, onde o colega Guto, presidente da Comissão de Saúde, terá que ter muito cuidado, juntamente com os demais, onde nós, vereadores, temos que ter muito cuidado. É um documento com palavras bastante fortes, onde está em minhas mãos aqui, onde diz: vimos como profissionais da área da saúde. Então ele partiu de dentro da área da saúde, aonde diz: viemos pedir socorro. É um termo bastante forte, aonde foi enviado por profissionais da área de saúde, aonde chega pedindo socorro. E diz também: pedindo socorro a vossas senhorias, autoridades competentes, pelo fato de não estarmos mais suportando os desmandos e as barbaridades que estão acontecendo na Secretaria de Saúde. Não nos identificamos por medo. Eu acho que o servidor público ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo, porque ele tem total liberdade de fazer suas manifestações, ele tem total liberdade de chegar aqui nessa Casa Legislativa, assim como tem também total liberdade de chegar diante da Secretaria de Saúde, diante do Executivo de Lavras do Sul, para
passar o que está acontecendo. Porque já vi o município de Lavras ser prejudicado por denúncias anônimas em 2 gestões passadas, onde a gente não podia trabalhar, tudo que a gente ia fazer acabava chegando uma denúncia anônima e a gente acabava ficando com as mãos atadas. Então, o meu ponto de vista, que quando se refere, vimos como profissionais da área da saúde, podem com certeza chegar aqui nesta casa, que daqui a gente vai tentar fazer de tudo para não deixar sair daqui sem as respostas que eles precisam. Como bem disse o vereador Schmidt, se preciso, a Comissão de Saúde vai agir, indo até a 7ª Coordenadoria de Saúde, e eu acho que, eu falo como funcionário público, acho que a gente não pode esconder se está tendo problema. Eu acho que a gente tem que mostrar a cara, vir, trazer assinado o documento, que fica mais fácil para a gente trabalhar, porque aí sim a gente sabe aonde a gente vai pegar as respostas que a gente precisa. Vou, com certeza, se tocar passar a noite lendo esse documento, vou passar lendo, para mim ficar a par, mesmo não sendo da Comissão de Saúde, mas estou aqui para representar o povo lavrense, e com certeza irei ficar a par desse documento, que veio anônimo para cá, mesmo vindo anônimo, e eu acho que o servidor público ele não pode ter medo de se manifestar, porque, com certeza, a gente não pode, funcionário público não tem que ser perseguido, ele tem que ter condições de trabalhar. Então, acho que a Comissão de Saúde vai ter bastante trabalho nisso aqui, e com certeza, irão tomar a melhor decisão possível. Queria também aqui deixar a minha manifestação, deixar gravado nesta casa. Eu queria dar os parabéns ao povo brasileiro pela belíssima manifestação que aconteceu no dia 15 passado agora, em todo o Brasil, aonde a gente viu um povo ordeiro, um povo buscando os seus direitos, e com certeza atingir o objetivo que queriam, porque foram para as ruas de maneira ordeira. E eu queria deixar aqui a minha opinião sobre isso aí. Com certeza, senhores vereadores, senhores da assistência, senhoras, que se fosse eu que estivesse no lugar da presidente Dilma, com certeza hoje às 8 horas da manhã eu faria um pronunciamento no rádio e na televisão pedindo para sair da presidência da República. Eu, com certeza, estaria pedindo para sair hoje. A primeira coisa que eu iria fazer era pedir para sair, porque ficou bem claro que essa manifestação faz com que o povo não está querendo mais esse governo que está. Infelizmente, não souberam na hora de agir, que era na hora do voto. Infelizmente, tiveram a oportunidade, não souberam fazer a sua manifestação, teria que ser feita na urna. Mas, infelizmente, ainda dá tempo de corrigir as coisas erradas que estão no nosso país. Porque não é possível que um cidadão vá pagar quase R$4 pelo litro de gasolina, ou um caminhoneiro que tem que tirar o sustento para sua família pagar R$3,60, quase R$4 por um litro de óleo. Então, eu acho que começa por aí. Um pobre pagar R$180 de luz, como eu paguei esse mês. Então, eu acho que as coisas não estão certas mesmo. E se fosse eu, com certeza, hoje eu estaria pedindo... Pois não, vereador Schmidt. Vereador Schmidt. Não votei na Dilma, mesmo tendo vice-prefeito, aliás, o vice-presidente, sendo Michel Temer do PMDB. Mas eu sou frontalmente contra o impeachment. Quem assumiria se ela renunciasse hoje de manhã às 8 horas?
assumiria o vice. Olha, O vereador Brasil Schmidt, continuaria, na minha opinião, a mesma coisa. Então, o povo teve a oportunidade de fazer a mudança e não fez. Ele escolheu, agora ele vai ter que aguentar esses 4 anos, mas e cobrar resultados. Qual foi o objetivo do movimento ontem? Qual era o objetivo? o descontentamento com o Não, governo. tudo bem, descontentamento. Mas faltou objetivos. Eles tinham que ter uns 20 itens de objetivo. Bom, terminar com todas as mordomias que tem dentro do Congresso. Senado, Câmara dos Deputados, né? Diminuir a incidência de determinados impostos, não fazer o ajuste fiscal, cortando o direito dos trabalhadores. É que o movimento, eu vi um jornalista falando ontem, que não teve um objetivo específico, senão dizer, queremos o impeachment, fora Dilma, né? E ela não vai renunciar. E se ela renunciasse, as consequências seriam terríveis para o Brasil. Nós poderíamos entrar numa guerra civil. Então, nós temos que cobrar, na minha opinião, que diminua de 40 ministros para 15. Isso aí, né? Agora, eles disseram que vão fazer alguma coisa para combater a corrupção. Isso aí fica no engodo. Já disseram em 2013. Então, é a minha opinião. Eu tenho... por mais incompetentes que sejam governantes, se o povo elegeu, tem que aguentar os 4 anos. Me permita Só um momento. parte, Tudo bem, vereador Schmidt, mas com todo o respeito que tem pelo senhor, mas eu acho que o senhor também fez pouco do vice-governador, que é do seu partido. E eu acho que qualquer um hoje que entrar lá faria melhor do que o governo que está lá. Permita Pois não, parte, vereador Caju? Vereador Caju. Eu queria discordar do capitão Schmidt, que eu acho que os motivos, são N os motivos que tem para um impeachment da presidente Dilma, que eu cito que só quem paga a conta, capitão, são os pequenos. Eu dou por exemplo aqui, que teria que estar talvez entrando hoje em pauta, aqui nessa casa, uma das pessoas mais honestas que eu conheço na vida, que se chama Paulo Alcides Vidal de Souza. Está devolvendo do bolso dele 30 e poucos mil reais à Câmara, à Prefeitura Municipal, por as pessoas que eu cito aqui. O sogro do meu colega Luciano trabalhava 24 horas para a Prefeitura. 24 horas, uma das pessoas mais competentes que eu conheci trabalhando junto comigo. Está o Preto de testemunha. O Coringuinha, lá na praia, quem não viu o Coringuinha sábado, domingo, todos os dias mantendo a praia em perfeitas condições. A Glória, quantas e quantas vezes as pessoas foram no hospital? Quantos domingos, quantos receberam, trabalharam, o prefeito teve que devolver. Agora pergunto, capitão, quebraram o Brasil roubando? Quebraram o Brasil roubando. Aconteceu um manifesto simplesmente de 3 dias. De 3 dias só. Dos caminhoneiros. Faltou alimentação em muitas cidades, muitos hospitais tiveram que fechar. Quanto foi o prejuízo? Quem é o culpado? É o nosso presidente. Quem é o culpado é o nosso presidente. Por que um prefeito, quando um secretário faz qualquer coisa errada, é condenado? Por que o senhor acha que a presidente Dilma vem encabeçando a lista da Operação Lava Jato e daí a 2 dias foi retirado o seu nome da lista? Vereador? E posso lhe dizer que o judiciário está no meio, a polícia está no meio, os partidos, e eu posso dizer que a hora que pegar a malha fina, poucos partidos não estariam no meio. Então quero dizer que tem N os motivos. E o mais principal de todos, que é o descontentamento do povo. Se fazer um manifesto com mais de 2 milhões de pessoas, ordeno que nem foi ontem, que não teve nenhum incidente, mostra que realmente é um descontentamento geral. E aquela que ontem o secretário, o ministro falou que são pessoas que não votaram, na Dilma está se manifestando, acho que ele está completamente enganado. Completamente enganado, porque eu vi só aqui em Lavras muito mais de 10 pessoas que votaram nela, que disse que hoje jamais votariam nela, e se tivesse oportunidade, se aqui em Lavras tivesse um movimento, teria saído para a rua contra ela. Então, eu acho que são N os motivos. Muito obrigado, meu colega Então, Preto. seguindo então, Vereador Preto. obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, convidar os demais colegas para a reunião amanhã, às 19 horas, com os professores do município, aonde convido também
a Comissão de Educação, vereador Schmidt. A comissão já está convidada, vereador. O ofício foi conjunto. Sim. Não, por isso que nós estaríamos aqui às 20h17, nós estaremos aqui. E convido os demais colegas também que quiserem estar presente aqui. Pra gente, a gente vai estar recebendo, os professores do município. Vai vir uma comissão de cada escola, com certeza virá mais professores aqui. São bem-vindos. E a gente, como Comissão de Constituição e Justiça, a gente vai conduzir os trabalhos, depois iremos passar para a Comissão de Educação. E aonde também é um ponto bastante polêmico, que amanhã a gente irá ouvir os professores, ouvir a opinião deles, nada mais justo, e para a gente ver a decisão que a gente vai tomar quanto à Comissão de Constituição e Justiça. Mas com certeza a gente tomará a melhor decisão, que ficará melhor para os professores. E mais uma vez, que isso aqui está me preocupando, vereador Guto, mais uma vez peço que o senhor tenha bastante cautela nisso aqui, que trabalhe em cima dessa comissão, pelo carinho que tem pelo senhor. Peço que o senhor trabalhe em cima disso aqui, não deixe a emoção falar mais forte que a razão, porque é um assunto bastante polêmico que veio cair nas suas mãos, e com certeza o senhor irá tomar as providências cabíveis, aonde duas palavras aqui que me preocupam bastante, onde diz socorro e medo. Acho que jamais um funcionário público pode chegar a esse ponto de pedir socorro e de ter medo. E sim, eu acho que tem que se manifestar. Então, com certeza está em boas mãos, e acho que a partir de amanhã, já como o presidente Eduardo Rodrigues lhe deu todo o apoio para o que o senhor precisar, eu acho que o senhor irá fazer o melhor também aqui nessa parte da Comissão de Saúde aqui. Por enquanto é isso aí, senhor presidente. Vereador Eduardo Longo. Senhor presidente, demais colegas, assistência, os colaboradores, uma boa noite. Ano passado eu fiz parte da Comissão de Saúde, e esse ano, quando na organização das comissões, solicitei permanecer. Então a gente teve a iniciativa, após algumas reclamações aqui, reivindicações da comunidade, de intensificar essa fiscalização, vamos dizer assim, e pelo que a gente pôde acompanhar, surtiu efeito, né? Acho que as coisas, quando uma pressão, andam mais, né? Quando está muito acomodado, fica complicado. Então, eu desde o ano passado já vinha notando um descompasso no andamento da saúde, dos funcionários descontentes com a secretária, com a forma como vinha sendo conduzido, né? Podemos detectar pequenas coisas, acho que fáceis de ser administrada, como falta de material ambulatorial, né? E erros na administração dos programas lá, na passagem de informações, alimentação desse sistema, foi falho durante o ano passado. E eu acho que isso foi agravando, e esse ano estourou aí com essa denúncia. Então, eu como me mantive na Comissão de Saúde, proponho que a gente se encaminhe até o Executivo, até o prefeito, a pessoa do nosso prefeito, primeiramente, para ouvir quais as medidas serão tomadas, o que tem sido feito, né, para se alterar, porque assim tem uma certa frequência de visitas nos postos. Eu tenho entrado em contato com o funcionalismo, e eles têm mostrado um descontentamento geral. Também ouvi alguns relatos que o Conselho Municipal de Saúde também não tem sido voz atuante
juntamente com a secretaria, tem sido deixado de lado. Muitas vezes até ouvi relatos de que muitas atas já saíram até faltando assinaturas. Então os problemas não são visíveis aqui, mas eu acho que são graves. E posteriormente a gente reunir conselho e os profissionais da área, que eu acho que são as pessoas que principalmente devem ser ouvidas. E após esses relatos a gente se encaminhar à 7ª coordenadoria com as conclusões daqui, né, para poder buscar o resultado que é, né, terminar com essa, não é uma desordem, mas da maneira que foi citado aí até venha a ser grave. Então essa é a minha opinião. Né? Permite uma parte? Sim. Bem conciso. Vereador Eri Schmidt. Eu não concebo um setor público não trabalhando em harmonia. E principalmente quando se trata de saúde. A gente vê que existe uma desarmonia muito grande na secretaria, no setor de saúde do município. É isso que o Executivo Municipal tem que buscar, sob pena de continuar não prestando com aquilo que a comunidade necessita, que é o atendimento médico, o atendimento à sua saúde. O município, não havendo essa harmonia, não vai prestar aquilo que a comunidade efetivamente necessita. O Executivo tem que buscar harmonizar, buscar uma forma de todos trabalharem somando dentro da Secretaria da Saúde e não dividindo. Vereador Eduardo. Tem bastante, quem leu o teor todo dessa denúncia viu que tem bastante coisas, bastante agravantes. Eu só não vou deixar passar o comentário do Preto, né, referente às manifestações ontem. Também eu estava para fora quando cheguei, fiz a minha, pendurei a minha bandeira do Brasil ali na frente de casa. Não fui às ruas, mas, né, fiz a minha parte. Não, infelizmente hoje sou um agente político, né, e a gente acaba sendo taxado, né, por no mesmo grupo, por corrupto ou por aproveitador e por outras coisas. Não me considero assim. Procuro executar minhas atribuições da melhor maneira possível, mas hoje, com todas as possíveis, se falou em eleições, se falou em quem elegeu a Dilma, mas como hoje pela manhã mesmo conversamos, acho que o vereador Caju citou, né, facilidade para se fraudar uma urna, né, hoje em dia não sei qual a probabilidade, mas eu acho que é fácil ao meu ponto de ver. Então, posso? Sim. Permita uma parte? Vereador Caju. Eu acredito que nessas eleições realmente teve uma fraude nas urnas, porque a vontade do povo brasileiro era já de trocar o governo, e por isso que eu concordo com os manifestos. Eu também, infelizmente, o privado é que paga normalmente, às vezes o pequeno empresário leva uma vida aí para montar para se estruturar e se estabelecer, né? E os movimentos radicais e anarquistas, né, se envolvem no meio das manifestações e acabam gerando um prejuízo imenso aí aos pequenos aí que são os que sofrem, né, as principais consequências. Por enquanto é isso, presidente. Obrigado. Vereador Luciano Machado. Senhor presidente, nossa saudação a todos os colegas e assistência presente. Eu acho, apenas para deixar registrado, que é importante a participação na Câmara de Vereadores, aí conforme a solicitação do senhor presidente, nesse documento recebido, muito embora não assinado. Creio que a Comissão de Saúde, por se tratar do assunto, está ligada à Comissão de Saúde, mas todos os vereadores podem participar, se for escutado. Acho que um ato em plenário, todos podem participar. Vereador Luciano, permita só uma parte. Sim, vereador Caju. Que eu acho que encaminharam esse convite às diretoras e às professoras, né? Não, o senhor está confundindo, vereador. O assunto não é esse. Eu estou falando do assunto do documento recebido aqui pela Câmara de Vereadores da Saúde. Tá, não, mas até da educação já, só para uma... Mas eu nem comecei a falar, vereador. Deixa eu Não, mas é só uma sugestão. Não, Sim. Eu não vou falar sobre. E que amanhã fizesse um pedido que o vereador, que o secretário Leandro não participasse da reunião,
para não ter o constrangimento, porque muitas vezes as pessoas chegam e ficam constrangidas de falar. Perante, Não, então era... Até vou lhe dizer, senhor vereador, foi uma ideia que surgiu entre todos, é apenas, vou seguir na ordem. Então, senhor presidente, acho que a Comissão de Saúde não vai negar a participação de nenhum dos vereadores que possa participar, fazer uma oitiva, acho que é importante. E analisar isso aí com bastante carinho. E com relação à questão da educação, a ideia que surgiu é no sentido de escutar só os professores, para que todos possam vir, todos eles possam participar, manifestar de acordo com a sua necessidade, com o que acha de acordo e de acordo com o que a categoria necessita. É o primeiro momento, para não causar constrangimento. Eu acho que isso aí vai ficar bom, vereador Caju, acho que é uma ideia boa e nós já tínhamos pensado nisso. Nós não vamos criar esse tipo de constrangimento. É claro que se as comissões, mais para frente, os demais vereadores acharem por bem, que eu acho que é necessário, uma reunião com a secretaria e com a secretária de administração, para saber sobre qual percentual cada profissional pode ser prejudicado, que nós não podemos aprovar uma lei que vai prejudicar o funcionário. Aí eu acho que pode haver, num segundo momento, essa reunião. Mas eu acho que, a princípio, devemos nos reunir só com os professores. Já foi o que mais ou menos foi planejado. Eu fiz uma leitura do plano, acho que tem que ser estudado com muito carinho. Esse é uma lei que vai repercutir para o resto da vida dos profissionais e é uma responsabilidade muito grande de cada um de nós. Então, eu creio que essa Câmara vai saber trabalhar com tranquilidade sobre esse assunto. E da minha parte, senhor presidente, era isso. Vereador Guto. Senhor presidente, demais colegas, assistência. Eu como presidente da Comissão de Saúde, em primeiro lugar, eu sou contra essas denúncias enormes aí. Eu acho que a pessoa que tem que falar alguma coisa tem que botar o nome. Vai ser opinião minha. Eu acho que a gente, como o capitão Schmidt disse, a gente é leigo em saúde. Eu participei aqui, a secretária esclarece as coisas, a gente, como é leigo, talvez entenda que esteja certo, esteja errado, a gente não sabe algumas coisas. A questão que o meu colega ali, o Eduardo, falou, no executivo, no prefeito, vereador, eu sou contra, porque o senhor sabe muito bem que o senhor fez parte da comissão ano passado, levou até o conhecimento da vice-prefeita, no qual estava em exercício, o prefeito estava de férias, ela fez um relatório, isso eu sei, eu vi o relatório, passou para as mãos do prefeito e o prefeito não fez nada. Eu, como presidente da comissão, não concordo em levar para ele, porque ele conhece. Permite uma parte, vereador? Pois não. Então, eu solicito, como parte da comissão, que a gente faça um pedido de informação para saber o que está sendo apurado, o que está sendo feito. Porque nesses pontos que foram citados nessa denúncia, usando ela e usando parte do conhecimento já e do que a gente pôde coletar de informações, fazer um pedido de informação, me responsabilizo. Isso eu até concordo com o senhor fazer isso aí, pedido, mas marcar reunião com o prefeito, eu acho que não. Um pedido de informações que eu acho pertinente, né? Conversar primeiro para depois partir para outra, para a segunda parte. Eu sei que a gente não está sendo ouvido, a gente está tendo dificuldade, eu concordo com o senhor, mas eu coloco que então que a gente faça um pedido de informação referente a todos esses pontos citados. O senhor está me entendendo. Se a vice-prefeita fez o relatório e o prefeito não aceitou, nós da Comissão de Saúde, que somos vereadores, acho que o prefeito não vai aceitar. Mas tudo bem, a gente faz os pedidos, as informações. Vereador? Ele vai ter que aceitar. Depender de mim, eu acho que vou fazer o possível para ser esclarecidos os fatos. Eu acho que a gente tem que procurar. Eu estou cansado já de procurar as coisas, não ter soluções, de pedir, não ter soluções. Aquele dia eu falei brincando aqui para os meus colegas vereadores que não tinha amigo, é uma brincadeira minha, quero deixar hoje aqui, mas o meu trabalho esse ano vai ser diferenciado. Eu tenho o meu partido, que é o PP, que eu honro muito, está hoje aqui vereador, mas o prefeito sabe que qualquer secretário dele e até dele, eu vou cobrar se ele estiver errado,
porque eu estava em cima do palanque junto com ele e tem mais vereadores que estavam aqui, e o prefeito sempre disse, se eu tiver errado, me cobre, e eu quero que me cobre, e eu vou cobrar, isso pode ter certeza. Queria fazer aqui um agradecimento ao nosso presidente aí, presidente, pela força aí que o senhor me deu, da luz lá, que o senhor foi lá em Porto Alegre, lá que o rapaz disse que assumiria o dia 4 e o dia 5 eu traria com luz. Graças a Deus está a luz lá, presidente. Muito obrigado por essa força que o senhor me deu lá, viu? Que fazia 3 anos e 9 meses que eu esperava a luz e graças a Deus trocou o governo, em 2 dias eu tive com a luz. Queria agradecer ao senhor e ao vereador Caju que estava junto. Eu acho que por enquanto era isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Milton Vieira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, membros da assistência. Quero me manifestar também em relação à denúncia que foi direcionada a esta casa. Como estou nosso presidente, que nós não devemos ser omissos, né? Devemos, todos os vereadores, mas principalmente a comissão que está a Comissão de Saúde dessa casa, que está bem representada pelo vereador Guto, vereador Ari Schmidt, vereador Eduardo Longo, e junto aos demais órgãos ao qual foram denunciados, Ministério Público, Tribunal de Contas, Conselho Estadual de Saúde, e tenho certeza que esta comissão e os demais vereadores, como já foi colocado pelo nosso presidente, o carro para que possam ir até junto à nossa coordenadoria, que é Bagé, para tratar desse assunto, aonde nesta denúncia apresentam várias irregularidades. E quando se trata de saúde, como já foi citado por alguns colegas, o assunto deve ser tratado com muita cautela, porque se por eventualidade não houver nada do que aquilo que ali está sendo colocado de irregularidade, mas tenho certeza que aonde há fumaça, há fogo. E olhando meio por cima, se percebe que parece que a denúncia partiu de alguém com conhecimento, ou alguém que elaborou, tem um grande conhecimento na área da saúde, né? E a gente sabe que precisa ser tratado com muito cuidado, muita cautela, essa questão desta denúncia. E precisamos que esta casa, como foi citado pelo presidente, junto à comissão, tenha um cuidado, e como foi solicitado que seja investigado junto aos demais órgãos, para que ali são vários itens que ali apontados de irregularidades, e como foi citado por alguns colegas que condenam o tal fato de ser uma denúncia anônima, mas muitas vezes ali mesmo já relata que não é uma denúncia escrita, né, ou assinada, por fato de sofrer represálias, perseguições. Então eu acho que eu já discordo, por parte que, devido a essa represália, né, que acho que alguma coisa há sim de errado, de tantos ali fatos, itens de irregularidade. Eu acho que o importante é a denúncia, sim, para que as coisas sejam corrigidas, e ali como relato que tantos funcionários não deixem de sofrer, ou de ser perseguidos, ou de não receber aquilo que realmente é de lei, é necessário. Não vou citar aqui quais os fatos, porque os colegas aqui, e tenho certeza que a comunidade também vai receber, vai olhar isso aí, e a gente, como citou o capitão Schmidt, a gente não tem muito conhecimento na área da saúde, mas que agora com esses órgãos, nós aqui representando a Câmara de Vereadores e a comissão, vamos tratar isso aí com o maior cuidado possível. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Caju.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os demais colegas, quero saudar as funcionários dessa casa, assistência, professora Regiane, professor Paulinho. E quero dizer ao meu colega, Milton, que nem onde há fumaça, há fogo. Porque nós passamos 8 anos respondendo a fumaça preta, aquela escura, vinda do seu partido, e mostramos que a verdadeira fumaça que tinha no nosso governo era a mesma que saía do Papa lá. Não tinha nada. Passei 8 anos, principalmente as denúncias que vinham do seu partido. Acredito, e não é porque eu tenha diversos problemas pessoais com o prefeito, mas não acredito que ele seja uma pessoa desonesta. Acredito em falhas, pode que dentro dessa denúncia exista alguma falha administrativa. Talvez não dele, porque o prefeito também não precisa entender de saúde, pode ser leigo na saúde, mas a secretária tem que entender de saúde. Então, falando principalmente nessa denúncia, Kiko, vou começar pela denúncia. Eu já li essa denúncia, você vê que ela não foi redigida por uma pessoa leiga. Então, hoje pela manhã eu pedi para a Ana Márcia entrar num site ali para ver se a gente achava alguns dados que pelo menos vem citando aqui. A gente achou só um e mais ou menos os índices bateu. Mas aqui dentro aqui só tem uma das coisas aqui que a gente já falou diversas vezes nessa casa aqui, e aonde eu não concordo. Eu, vereador Caju, aonde que vem falando nos 3 aluguéis. Um aluguel de 1.500, outro de 2.700 e outro que não se sabe o valor. Então aqui dá 4.300, talvez hoje não pode ser inferior a 1.500, em torno de 6.000 mensais. Você fala de aluguel. Mas onde é que está a água, a luz, o telefone, a internet, mais um funcionário para limpeza, material de higiene, enfim. Então eu não acredito que uma secretaria que não consegue trocar os seus veículos há 2 anos, 2 anos e 3 meses, que tem uma caminhoneta semi-nova, custou mais de 100 mil reais, faz 1 ano e 2 meses não consegue trocar um motor. Vai ter uma despesa de mais de 100 mil com aluguel por ano. Não concordo também. Eu não concordo. É o que eu digo assim, será que foi feito um estudo para ver se comporta uma secretaria de saúde no centro, se nós não temos, se todos os dias as pessoas vêm aqui pedir para mudar o trânsito, que não tem mais lugar para estacionar, não comporta mais? Será que foi feito um estudo em diversos? Então eu digo assim, a Câmara economizando 230 mil por ano, devolvendo ao Executivo, não conseguiu se aplicar 20 mil no esporte? Então nós já devolvemos praticamente 450 mil de volta em 2 anos e não conseguimos 20 mil para aplicar no esporte. Será que tem tanta sobra de dinheiro assim para gastar mais 100 mil por ano em aluguel e mais? Eu acho que as instalações da Secretaria de Saúde estão muito bem lá. Está muito bem, está perto do hospital, pode dar suporte ao hospital, aos médicos, enfim, tudo. O dia que tiver um acidente, que tomara a Deus que nunca tenha, em Lavras, que nem ocorreu essa madrugada, antes de ontem, com um ônibus que matou 51 pessoas, que chegar no hospital, se um dia ocorrer, chegaria no hospital, teria muito mais enfermeira junto, porque o posto de saúde estaria junto, o médico estaria atendendo o posto de saúde, estaria junto no hospital. Então são essas coisas que eu acho que a Secretaria de Saúde tem que permanecer lá no hospital. Então, quando você fala em época de crise, aí pela primeira vez a prefeitura me abre 3 aluguéis numa secretaria só. 3 aluguéis? Eu não concordo, particularmente, eu não concordo. Isso é uma opinião minha. Se tem sobra de dinheiro, agora vamos mudar, nós estamos falando em índice, né? Vamos pegar dinheiro. Se tem sobra de dinheiro para estar alugando esses prédios, por que o professor tem que pagar a conta? Por que sempre o patinho feio são os professores? E é onde eu digo que no meu governo, do meu amigo
meu segundo pai, Paulinho, para mim, os professores eram os olhos da nossa administração. Então, quero dizer aqui ao Paulinho, que trabalha no Ibaré, que hoje, olhando por cima, o novo projeto de lei que vem para cá, das coisas é mexer no difícil acesso dos professores daquela localidade. Então, quero dizer que o voto do vereador Caju é favorável, que siga da forma que está hoje lá, porque você vê a despesa de combustível, de carro, para ir lá, e a parte cultural, culturalmente, o que o Ibaré oferece para aquelas professoras que estão lá? Tem uma praia para eles irem? Tem um restaurante para eles irem? E eles se submetem a ficar lá para poder dar um ensino de qualidade. Então, eu acho que aquele professor tem que ser valorizado. Então, eu já digo de antemão, o meu voto, até que me convença ao contrário, o meu voto é que o plano permaneça da forma que está. Trabalhei em cima dele, fiz parte da comissão, foi feito no nosso governo, valorizemos os professores. Então, o meu voto, até que me prove o contrário, já estou abrindo meu voto, já abri há muito tempo atrás, e sigo de novo na mesma posição. Hoje ainda conversei com o vereador Luciano, para nós ter muito cuidado, quando passar para a comissão de orçamento, a qual eu sou o presidente, o colega é o relator, para nós fazer um trabalho minucioso em cima disso aí, para mostrar quanto cada professor vai perder. Eu acho que não podemos voltar para trás de forma nenhuma. Se realmente, capitão Schmidt, se todos os professores do Brasil fossem valorizados, que nem estão sendo valorizados em Lavras hoje, não estaria acontecendo o que está acontecendo no Brasil. Isso aí o senhor pode ter certeza. Vereador Caju? Sim. Na Suécia, Vereador Schmidt. quem mais recebe o salário lá são os professores. Entende? Ninguém ganha mais que os professores lá na Suécia. Político ganha mal. Entende? Não tem regalia nenhuma, e na Suécia os professores estão no patamar mais alto. E sobre modéstia à parte, como eu já votei em várias leis, e durante o meu mandato eu contribuí para que nunca votei contra o direito dos servidores. Isso aí dá para ficar subentendido a minha futura posição. Obrigado. Então, Vereador Caju. Quero dizer que sigo com a minha posição e vou defender os professores até a última hora, porque eu sei que os outros profissionais têm que ser valorizados. Eu sei, e a prefeitura já valorizou também, de muitas formas, principalmente tendo um turno único. Quantos vocês saíram à tarde pela cidade, vocês vejam, principalmente pintor, pedreiro, caminhoneiro da prefeitura, após o horário de serviço, fazendo outros serviços, então, já é um benefício. Então, eu acredito que a educação não seja o problema da administração, é a solução de qualquer administração. Eu, que nunca me escondi da minha formação, eu fico feliz de quando vejo, principalmente, os vereadores aqui, que têm ensino superior, se manifestam muito bem, falam muito bem. Por quê? Porque tiveram ensino, não a educação, porque a educação vem de casa. E a educação se dá da forma que o senhor está dando para o seu filho, que esses dias eu cheguei aqui e disse que é raro de ver hoje na rua um rapaz com 7, 8 anos, não sei que idade tem o teu guri, 9 anos, né? Todos os dias acompanhando a avó dele, levando a sacolinha da avó dele para casa, a avó dele vai atrás com a bengalinha, e ele com aquelas sacolas levando, e eu acho muito bonito. Isso é educação, não é ensino, é educação. Então, eu digo e volto a frisar que meu voto hoje segue da forma que está o plano de carreira e a lei dos professores. Então, vou me aprofundar com os demais colegas no estudo dessa matéria, que vai ser bem polêmica. Posso dizer que vai ser bem polêmica. Eu acho que tem mais forma de valorizar os outros funcionários. Bem, quero aqui também
falar um pouco, já falei, do impeachment ontem, dos manifestos que teve no Brasil. Eu acho que esse é o primeiro de muitos que virão ainda, capitão Schmidt. Eu acho que esse é o primeiro de muitos que virão. E tem que vir, o povo tem que se posicionar, Se disseram, mas a eleição foi há 3, 4 meses atrás, tiveram a oportunidade de trocar, todo mundo tem direito de errar. Todo mundo tem direito de errar. Porque, na realidade, a política, infelizmente, é assim, capitão Schmidt. As pessoas nunca olham na direção de realmente de quem faz as coisas, mas olham na direção de quem mente mais. Infelizmente, a política e o povo brasileiro tem essa conduta. Talvez tenha esse pensamento porque não tem a qualidade dos professores que nós temos em Lavras e não tem a valorização que nem nós temos nos nossos professores em Lavras. Talvez se os professores fossem valorizados a nível de Brasil dessa forma, o povo não tinha esse pensamento. Então, aqui, quero agradecer as palavras do vereador Preto, quando falou do vereador Eduardo, na sessão passada, que não deixou me manifestar aqui de uma forma que eu queria me manifestar. Agradeço também, agradeço o presidente dessa casa, que muito bem conduziu os trabalhos. Agradeço a Ana Márcia também, que no primeiro momento fiquei bravo com ela, por ter interferido numa matéria que era minha, que eu tinha redigido a matéria. Mas, algumas coisas, hoje eu vou falar, entrei com um pedido hoje, esclarecimentos sobre quanto o município foi lesado na administração do Aristides Costas. Talvez dentro de 10, 15 dias esteja aqui os números reais e as pessoas ficam preocupadas, porque muitas pessoas estão escutando as matérias dessa casa aqui pela internet, as nossas sessões, e perguntam, mas tu falou demais. Não, eu não menti nada. O que eu falei do ex-administrador desse município, eu falei a verdade, eu falei o que o desembargador falou, eu falei de uma decisão, não estou mentindo nada, e volto a dizer aqui, que falo tudo que eu venho falando aqui, porque eu não tenho cola para me pisarem, porque as pessoas saem na rua e dizem, não, porque o Caju teve um desentendimento com o Guilherme, porque o Guilherme vai falar e sabe isso desse, eu já botei ele para a rua porque eu não tenho cola. Já botei ele para a rua porque eu não tenho cola e não tenho em aspecto nenhum da administração. Eu sempre disse que a minha vida não precisam pedir para mim para quebrar meu sigilo telefônico, bancário, do que quiserem da minha vida. Sim. Vereador Preto. Eu, mais uma vez também, cumprimento o presidente dessa casa, quando deu total carta branca para nós, para que de uma maneira ordeira, né, presidente, que a gente pudesse lançar as nossas visitas às secretarias, deputados, no site desta casa. Não sei se o funcionário Paulo Sérgio pode me informar quantos cliques tiveram já na Paulo Sérgio. Foi 300 e quantos? Por favor, Paulo Sérgio. É um trabalho muito bem feito, que já era feito pelo Tony, já era muito bem feito pelo Tony, quando assessor de imprensa aqui, e hoje continua sendo muito bem feito pelo Paulo Sérgio, e aonde as nossas manifestações aqui nessa casa, vereador Caju, estão sendo o povo está ele está vendo nos que policiando. nos policiando. Eu acho que isso aí é bom, que isso aí só nos entusiasma mais ainda a trabalhar cada vez mais. Um momentinho. 1.900 pessoas acessando. Quase 2.000 pessoas, portanto. 1.900 em menos de uma semana. Em menos de uma semana, 1.900. Então, mais uma vez, quero lhe dar os parabéns quando o senhor abriu essa oportunidade para nós trazer o nosso trabalho e colocar no site da Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Caju. Senhor presidente, vereador Caju, me permita uma parte? Sim. Só para uma forma de esclarecimento, quando o senhor citou o PDT, que teria feito a denúncia quando o senhor era vice-prefeito, aliás, estas denúncias foram assinadas, senhor vereador, é só para uma questão para esclarecer, ou foram anônimas?
quando o senhor aponta o PDT... Me permite, vereador Caju? Sim. A que foi feita contra mim, quando representante Vereador da Preto. Sim, Desculpa, o vereador, eu direcionei... Vereador Desculpa, Milton. ao vereador Caju. Então, Quando vereador ele Caju. atribui o PDT, só uma Senhores, questão para esclarecimento. Se for Mas com assinadas todo o por prazer, alguém. que eu quero lhe responder, Vereador vereador Caju. Milton, mas com todo o prazer, quero lhe responder. Senhores, Eu acho que eu se- cito o nome dos senhores para ficar na gravação, certo? É só por isso. Eu acho que se o senhor ir ali só no fórum, o senhor já vai saber de quantas denúncias fizeram o próprio seu partido, como representante do seu partido, de frente a frente, mentindo descaradamente na minha frente. Me permite, vereador, é só uma questão para esclarecer, porque daqui a pouco há um mal entendido, né? Porque Sim. daqui a pouco ficou Fora as taxado denúncias. com o partido da denúncia. Como agora nós estamos tratando uma denúncia. Fora as que denúncias anônimas não e vamos umas- atribuir que seja por parte do PDT, partiu É. sim. E uma das, essa não- mas eu quero lhe dizer que do seu partido tem muita gente boa. Muita gente boa, e qual meu pai fez parte do seu partido. Com certeza. E sei que tem muita gente boa ali, mas tem uma batata podre naquele saco, né? Que todo mundo sabe. E tem que se dizer, e eu não tenho por que estar escondendo aqui, mas quero lhe dizer, vereador, que uma das maiores denúncias que nós tivemos no governo, a secretária, hoje, secretária Cláudia, do PT, fez uma carta e mandou ao juiz dizendo que ela era forçada a fazer denúncia pelo esse cidadão. Não pelo PDT, agora eu vou lhe dizer, por esse cidadão. E na hora já tinha passado os recursos e o juiz não aceitou. Mas ela fez, teve a coragem de fazer por escrito e mandar. Dizer que o cidadão fazia denúncia e só chegar lá e pedir para ela assinar. Então, muitas denúncias nós respondemos dessa forma anônima e muitas feitas pelo próprio partido. Então, Vereador Obrigado Milton. pela então parte, para vereador encerrar, Caju. presidente, não sei se Tem já esgotou o meu... 4 minutos ainda, vereador. Então, para encerrar, eu quero dizer dessa mesma forma que a minha conduta pessoal dessa casa, quem me acompanha na vida política, posso dizer na vida política de 10 anos para cá, todo mundo sabe a conduta que eu sempre tive. Talvez ninguém mais foi pisado numa campanha política que nem eu fui nessa última campanha pelo meu próprio partido. Essas coisas, e eu nunca perdi a cabeça. E dessa vez eu perdi a cabeça. Por quê? Porque era a minha vida que estava em risco. Então, eu quero agradecer aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão escutar, depois que eu estou falando ali, há inúmeras pessoas que me procuram para me dar apoio. Eu vou lhe dizer assim, não são poucas. Teve dias que o meu telefone faltava a bateria, eu tinha que botar a carregar, não durava o dia a bateria. De tanto que as pessoas ligavam, vão na loja me procurar, me atacam na rua, vão na minha casa. E quero saber a verdade, e quando eu conto, as pessoas me cumprimentam e dizem, não, tu agiu com a tua razão. Então quero agradecer todas essas pessoas, dizer que não tenho porquê, não tenho motivo nenhum para envergonhar elas, principalmente as pessoas que votaram em mim, porque não andava bêbado, não andava fazendo desordem, simplesmente me defendeu. E eu sempre defendi as pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, sempre defendi o meu trabalho, que é a minha bandeira. Então, estou de alma lavada, tranquilo, e agradeço de novo, mais uma vez, as palavras do vereador, do meu colega Eduardo, que aquele dia da Ana Márcia, que interferiu na matéria, meu amigo Paulinho, que leu a matéria e pediu também que eu não me manifestasse. Então, por mais rude que eu seja, de vez em quando tem que ceder também, né? Meu muito obrigado, presidente. Senhores, quanto a essa questão da... eu já havia me manifestado, vou procurar, enquanto estiver no cargo de presidente desta casa, ou na função de presidente dessa casa, manter sempre, em primeiro lugar, a isonomia dessa casa, né, e proteger os senhores, todos os senhores, sem distinção, em suas manifestações. Obviamente que todos têm responsabilidade sobre o que dizem. Isso está expresso, está claro, né? Peço que, quando for concedida a palavra no grande expediente, até por uma questão de ordem, cada vereador que estiver falando, o vereador que solicitar a parte, ou a parte pode ser concedido ou não, depende do vereador que está usando a palavra, né? E
essa questão tem que ser respeitada. Vamos só para quando abrirmos debate, aí para não precisar ficar passando a palavra para um ou para outro. Se for o caso de abrir debate sobre um determinado tema, eu peço a qualquer um dos colegas que solicite a mesa, né, pelo microfone, que nós abriremos debate e há essa possibilidade para não ficar aquela questão. Aí a gente mais ou menos acerta aí, né, para se debater. Quanto à questão das denúncias, eu solicitei que passassem a todas as bancadas, mas à Comissão de Saúde, até porque diz respeito à questão de saúde. A questão dos professores, do plano de carreira, foi encaminhado para a Comissão de Educação e Comissão de Constituição e Justiça. Dependendo dos pareceres, dos relatórios, das comissões, se entenderem que for o caso, passaremos também à Comissão de Orçamento. Né? Porque, obviamente, que mexe na questão orçamentária, e isso está expresso ali na justificativa do projeto de lei. Quanto a essa questão da saúde, torno a falar que tenho plena certeza que a Comissão de Saúde, qualquer um dos colegas aí que tem total liberdade, vão tratar desse assunto como deve ser tratado. Né? A gente, quanto a essa questão a nível nacional, aí estive atento ontem, observando o desenrolar dos acontecimentos, né? E quero dizer o seguinte, como vereador do PSDB, como defensor do então candidato Aécio Neves, que sou contra também o impeachment. Concordo com o vereador Schmidt. Perdão o vereador Preto, perdão o vereador Caju. Mas só vai me mandar uma parte, então. Não vou lhe dar mais a parte. E eu digo por quê? Vereadores? Porque se toda vez que o povo errar, os militares tomarem conta, ou se mudar um presidente ou qualquer governante, o sistema vai sempre continuar o mesmo, porque o povo vai continuar errando. Infelizmente, o povo errou, quem está pagando a conta não é quem votou errado, o justo está pagando pelo pecador, quem estava bem continuará bem, os poderosos vão continuar bem, como sempre continuaram, como sempre estiveram. O rombo que tem nesse país é enorme. Agora, quando abrirem as portas do BNDES, vão ver que é muito maior que o da Petrobras. Eu não sei se não chega a casa de R$ trilhão. Essa semana semana passada teve uma mãe falando comigo no meu escritório para mim o que fazia com a filha, porque a filha fez vestibular, que a filha entrou na faculdade ali na Urcamp, enfim, na Unipampa, não sei mais o que bagunça fizeram lá, que se matriculou, está gastando o que não pode, e que é aquele negócio como é do FIES, já não vai vir mais, o governo não está dizendo nada, mas a faculdade já falou que não vai vir. Mas óbvio que a Dilma não vai para a televisão dizer que vai estar cortando o FIES. Agora, esses dias, um vereador do meu partido, do PSDB, um deputado federal, pediu a palavra lá na Assembleia e não falou nada, pegou um gravador com o que dizia a Dilma na campanha, dizendo o seguinte: não vai subir a luz não vai subir, não vai subir a gasolina. E aqueles, né, do PT, desesperado, gritando: senhor presidente, corte a palavra. Mas, ora, cortar a palavra por quê? Porque está mostrando a mentira que foi. Mas eu sabia que ela estava mentindo. Agora, fulano, eu não sabia, ela me enganou. Vai aguentar 4 anos, tia, para aprender a não errar mais. O que eu não concordo, vereador Schmidt, e aí sim, vereador Caju, vereador Preto, é que quem está pagando a conta é o justo, o pecador não. Então nós temos que, não podemos envidar esforços no sentido de fazer ser prejudicado no governo quem votou errado. E isso não é uma questão é uma questão de justiça. Não é ser ruim, não é ser... Não, vamos ser justos. Quem foi que votou? A gente sabe quem foi. Então, eles que paguem o pato. Tem que aprender. E vocês sabem muito bem, o meu sistema, é o que eu penso, a gente tem que aprender e tem que sofrer para aprender. É assim. É o melhor, a dor é a melhor, o que mais da educação, né?
A melhor educadora é o sofrimento. Embora muita gente aí diga que não, né? Não é assim que se educa, não. Mas não consegue me convencer, né? É só para encerrar a manifestação, e já abrir aqui o nosso intervalo, a gente debate, questão federal, gosto muito de debater. O que vai haver? Uma guerra civil, já estava o João Pedro Stedler lá juntando terrorista para invadir o Brasil, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, sei eu aonde, né? Não vai preso, um marginal desses, eu vou usar essa palavra, isso é um crime contra a segurança nacional, isso é lei, o vereador Schmidt sabe, isso é um marginal que tinha que estar atrás das grades aí, incitando o crime, né? Fazendo apologia ao crime, contra a segurança nacional, e por ser amigo dos governantes, do pessoal do PT, não acontece nada com isso. Isso é uma barbaridade, né? E falam mal dos militares. Eu não sou a favor de militar, por favor. Não sou a favor de ditadura, não sou a favor de golpe militar, porque acho que não é assim que se constrói uma democracia. A democracia se constrói pelo erro e pelo acerto. Só se aprende a votar, conforme eu já disse, errando. Bom, já descobriram que erraram. Não levou nem 6 meses de governo para descobrir que erraram. Agora vão aguentar, né? Mas que pague, por favor, aqueles que erraram. Não é justo que pague o que votou certo, né? É só isso que eu penso. Uma última questão, só para, mais uma vez, para encerrar. E não encerrei. Tá, eu lhe dou uma parte, vereador Caju. Tá, não quer a parte. Então é o seguinte, ó, a gente está falando, está vendo tudo isso, questão nacional, e, no entanto, chega essa denúncia aqui, vereador Guto. Tem essa questão dos professores aí, vereador Schmidt, o senhor é presidente da Comissão de Educação, vereador Guto, presidente da Comissão de Saúde. Então, acho que primeiro a gente arruma a casa para depois arrumar o mundo, né? Então, a gente tem trabalho a fazer aqui e tenho certeza que os senhores farão da melhor forma possível. Muito obrigado. Vamos dar 10 minutos ou 5? 8 minutos, então, vamos ficar com o vereador Schmidt. 8 minutos de intervalo. Senhores, peço que retornem aos seus lugares. Certo, havendo número regimental, retornamos então à sessão e vamos à ordem do dia. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos pela aprovação do projeto de lei número 005 de 2015, que prorroga o prazo de contratação emergencial de um cirurgião dentista. Parecer, senhor presidente, nomeados por Vossa Excelência para analisar e emitir o parecer referente ao projeto de lei número 05 de 2015, que prorroga o prazo de contratação emergencial de um cirurgião dentista, após analisarmos seu teor, somos do seguinte: parecer que o mesmo seja aprovado. Justificativa. Conforme o regimento jurídico dos servidores públicos do município, lei número 2630, de 30 de novembro de 2005, em seu artigo 207, dispõe que, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas as contratações de pessoal por tempo determinado. Em seu artigo 208, dispõe que consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visam a, número 1, atender às situações da calamidade pública, número 2, combater surtos epidêmicos, número 3, atender outras situações de emergência que vieram a ser definidas em lei especificada. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Analisando o presente projeto de lei, entende-se
caracterizado o favor excepcional da contratação, se tratando da função de atendimento à área da saúde, que se considera em caráter público, inadiável e de ordem essencial. Cabe ressaltar quanto à análise da exposição de motivos apresentada anexa ao projeto, que irá substanciar a motivação para a situação de excepcionalidade que, no presente caso, deixa evidenciada a necessidade excepcional de renovar a contratação com observação dos princípios constitucionais de economicidade, bem como a busca e a manutenção do serviço temporariamente com um prazo estabelecido, visando a realização de concurso público para regular o preenchimento da vaga em questão. Portanto, somos pela aprovação do presente projeto de lei, uma vez que o mesmo atende às determinações legais e constitucionais, não havendo qualquer impedimento para sua tramitação. É o parecer, Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores Lavras do Sul, 16 de março, vereador Preto do Ibaré, presidente, vereador Luciano Machado, PSB, relator, e vereador Joel Saraiva, PDT, vogal. Em apreciação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 5 de 2015, que é pela aprovação do mesmo. Esse é o que prorroga o prazo de contratação emergencial de cirurgião dentista. Ainda em apreciação? Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providências número 008 de 2015. Senhor presidente, o vereador que a subscreve solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, seguinte: que seja providenciado o patrulhamento na estrada da Mantigueira, mais precisamente nas proximidades do senhor Felisbino Munhoz. A justificativa em atendimento aos usuários do referido local, uma vez que a estrada encontra-se intransitável. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 16 de março de 2015. A autoria desta matéria, vereador Milton Ferreira Vieira, bancada do PDT. Em apreciação, o pedido de providência 08/2015, de autoria do vereador Milton Vieira. Senhor presidente, Vereador Milton Vieira. a respeito desse pedido de providência, né, a estrada se encontra com necessidade de patrulhamento, mas especificamente em frente à propriedade do senhor Felisbino, né? Incrível que pareça, ela não está assim dando condições para carros de grande porte. Eu passei lá e também fui solicitado por alguns moradores que providenciassem, né, através do Poder Executivo, Secretaria de Obras, a manutenção especificamente naquele local, não que o demais trechos da estrada não precisa de patrulhamento, mas ali é um ponto precário, que para carros, caminhões, coisa, está arrastando diferencial no chão, é uma valeta muito grande, bem em frente, e não tem alternativa de desvio. É incrível que pareça, geralmente o que às vezes, primeiramente não consegue a passar é carros pequeno porte, né? Mas lá está dificultoso para caminhões, carros pesados, que é uma valeta muito grande, e para frente da beirada da propriedade é bastante arborizado, e o corredor é bem estreito ali, e está dificultoso para passagem de caminhões, coisa. Então, eu acho que, se caso não fosse providenciado o patrulhamento nos demais locais da estrada, mas ali deveria ir uma reta, uma caçamba, para resolver aquele problema ali que está praticamente intravegável para carros pesados, veículos pesados. Obrigado, senhor presidente. Ainda em apreciação? Só uma questão, Vereador Eduardo Longo. Mantiqueira, o senhor falou, né? Eu até estranhei, eu andei lá no fundo lá alguns dias atrás e passando a segunda ponte, o patrulhamento veio até uma parte e posteriormente não tem manutenção na estrada. Até uma parte foi até, deixa eu recapitular até onde eu fui. Eu fui passando o Silvio aqui, um pouco mais à frente lá, e um bom trecho essa, me permite, vereador, já tá antes do Silvio ali, né? Isso é um pouco antes, no segundo pontilhão, uns 100 metros é onde a propriedade. Realmente tá, é uma valeta muito grande. Tá péssimo ali. Ainda em apreciação a matéria? Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Pedido de providências número 009 de 2015. Senhor presidente, o vereador signatário deste solicita, após ouvido o plenário na forma regimental, sejam encaminhados ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, pedidos abaixo transcrito. Seja providenciada a substituição das lâmpadas queimadas nos postes da rede de iluminação da quadra de esportes do bairro Coab. Número 2, seja feita a limpeza e capina na rua João Moreira. A justificativa, nossa solicitação se dá pelo motivo das constantes reivindicações feitas por parte dos moradores dos locais citados. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 16 de março de 2015. A autoria desta matéria é vereador Guto Bittencourt, da bancada do PP. Em apreciação, o pedido de providência 009/2015, de autoria do vereador Guto Bittencourt. Pela ordem, Senhor vereador Guto. A questão da quadra da Coab ali, hoje de manhã que um morador me ligou, pedindo que eu fizesse o pedido para iluminação, no qual ontem de tarde uma criança quase foi mordida por uma cruzeira que estava na quadra lá, e então as pessoas ficaram preocupadas com a grama alta e sem iluminação. É um risco para a população que, no caso, que vai na praça ali. Obrigado, senhor presidente. Ainda em apreciação a matéria? Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providências número 010 de 2015. Senhor presidente, o vereador signatário desse solicita, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado à 8ª Superintendência Regional do DAER, em Bagé, superintendente senhor Evelyn Magnum Keller Simons, o que segue. Que sejam adotadas medidas visando a troca de bueiros na estrada RSC 473 entre as localidades de Ibaré e Meia Lua, segundo distrito de Lavras do Sul. Se possível, seja feito o patrulhamento da RSC citada. A justificativa, este pedido visa dar melhores condições de traficabilidade aos usuários da RSC nesse trecho específico, visto que o bueiro existente não tem mais condições de escoamento das águas das chuvas, prejudicando o trânsito quando é necessário devido ao alagamento que se forma na estrada. Quanto ao patrulhamento, se justifica pelas péssimas condições da RSC 473, visto que há muitos buracos prejudicando o trânsito de veículos leves e pesados. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 16 de março de 2015. A autoria desta matéria, vereador Preto do Ibaré, bancada do PP. Em apreciação, o pedido de providência 010/2015, de autoria do vereador Preto do Ibaré. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Preto. Fica ali perto da casa do seu Vanderlei, ali, esse bueiro. Está com 3 buracos no meio da estrada ali, da RSC 473, e a gente está tendo dificuldade para cruzar. Na próxima chuva vai acabar atacando ali. E eu queria que o vereador Schmidt, que tem um bom relacionamento com o engenheiro Simas, que amanhã, se possível, que pelo bom relacionamento do senhor com ele, com certeza chega primeiro lá do que o ofício encaminhado, pedido de providência encaminhado. Então, de repente, se der para o senhor dar uma ligada para ele amanhã. Vereador, eu sugiro que seja vereador encaminhado por Schmidt. e-mail. Eu sugiro que seja encaminhado por e-mail. Sim, eu vou passar então para a assessora da bancada ali. Mas se der para o senhor dar uma ligada também, pelo bom relacionamento que o senhor tem com eles ali. É o Nelson. Vereador Caju, vereador Luciano. Senhor presidente, só para colaborar, não é o engenheiro Nelson? Sim. Vereador sim. Caju. É que na realidade o Nelson já assumiu já. Então só tem que pedir para corrigir o nome do engenheiro ali, que está o nome do engenheiro Simas. Me parece, vereador Preto, que de fato o engenheiro Nelson agora que é o superintendente. Não, então, O senhor solicita alteração aqui? sim. Tá, ainda em apreciação E a que- matéria com alteração solicitada pelo Me proponente. permite e que seja encaminhada uma cópia também para o vereador Schmidt. Não, mas aí é interno assim, não há Tá. necessidade. Bom, ainda em apreciação a matéria com alteração solicitada pelo proponente. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria.
Pedido de informações número 005 de 2015. Senhor presidente, o vereador signatário desse solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Finanças, o seguinte: na administração municipal de 2001 a 2004, houve um processo de CPI movida pela Câmara Municipal que resultou na condenação do prefeito da época, Aristide Costas, com relação às nomeações através de portarias do dentista Miguel Fagundes e da enfermeira Luciana Fagundes, lesando os cofres públicos. Neste sentido, solicitamos que seja enviado ao Legislativo o seguinte: número 1, qual o valor total da indenização? Número 2, quantas parcelas foram quitadas até a presente data? A justificativa para deixar ciente todos os vereadores desta Casa Legislativa sobre uma dívida expressiva que o município contraiu com este processo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 16 de março de 2015. A autoria desta matéria, vereador Caju, bancada do PP. Em apreciação, o pedido de informações 005/2015, de autoria do vereador Caju. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Caju. Entrei hoje com essa matéria, que muito foi questionado na rua a respeito da minha manifestação na sessão anterior, quando falei que foi o único prefeito que lesou o município até hoje nesse sentido. E realmente, então, estou pedindo para a prefeitura as provas, porque na realidade parece um valor pequeno, R$460 mil. Esses dias, olhando uma propaganda na televisão, os carros, tinha carro a R$23 mil, 0 quilômetro. Então daria para comprar 20 carros zeros. Então eu acho que quem tem um erro desse, um administrador, que na realidade foi apontado por uma CPI nessa casa, foi apontado pela justiça o erro. Então, com certeza, quem lesa o município em 20 carros zeros, eu acho que lesou o município, e muito bem, né? Então, seria só para chegar do executivo o esclarecimento, para mim mostrar para as pessoas que eu estou falando com propriedade. É isso aí, senhor presidente. Ainda em apreciação a matéria. Vereador Guto. Em apreciação a matéria. Em regime de votação. Os vereadores... pois não. Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de informações número 006 de 2015. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após ouvido do plenário na forma regimental, seja encaminhado ao senhor gerente da Agência de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, o seguinte pedido: que seja informada esta Casa Legislativa da possibilidade da companhia realizar os serviços abaixo relacionados. Número 1, a vistoria e possível manutenção na rede elétrica localizada na Avenida 9 de Maio, mais precisamente no trecho compreendido entre a ponte e o acesso ao asfalto na saída para Bagé. Número 2, a instalação da rede baixa de energia elétrica na rua Alexandre Silveira, no trecho compreendido entre o Ginásio Municipal de Esportes e o acesso à Fundação Médica Hospitalar. Número 3, a instalação de rede baixa de energia elétrica na rua Ulíbio José Teixeira, nos quarteirões compreendidos entre as ruas Honor Teixeira da Costa e Coronel Mesa. A justificativa. Justificativa número 1, em virtude das diversas solicitações encaminhadas à Secretaria de Obras, a qual realizou a substituição das lâmpadas que novamente queimaram, fomos informados que o motivo pode ser o problema nas redes. Número 2, a falta de iluminação pública torna o local ponto de risco de acidentes, devido à escuridão e à frequente presença de animais na via. Cabe ressaltar que o mesmo é ponto de acesso à Fundação Médica Hospitalar, bem como ao Ginásio Municipal de Esporte. Número 3, devido a inúmeras solicitações de moradores e munícipes que transitam pelo local, inclusive estudantes do turno da noite do Instituto Estadual de Educação Dr. Bulcão. Esta casa solicitou ao Poder Executivo a colocação de suportes e lâmpadas no local, porém, o mesmo não dispõe
de rede baixa de energia elétrica. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 16 de março de 2015. A autoria desta matéria, vereador Eduardo Longo, bancado PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado PSB, vereador Edi Schmidt, bancado PMDB e vereador Joel Saraiva, bancada do PDT. Em apreciação, o pedido de informações 06/2015, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, Luciano Machado, Edi Schmidt e Joel Saraiva. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Eduardo. Após inúmeras reivindicações, né, da comunidade e os moradores desses locais aí, a gente, por desconhecer, né, a real de quem é a obrigatoriedade em fazer essa manutenção, né, pedimos na Avenida 9 de Maio, foi debatido aqui, foi colocado que seria um problema de rede, então somente a CE. Nesses outros 2 pontos também, solicitamos iluminação, foi dito que não havia rede baixa. Né, então, contando que isso já fazem desde 2013, a gente resolveu encaminhar essa matéria diretamente à CE, né, na intenção de que eles supram essa necessidade aí. A Olíbio, por ser, hoje está toda habitada ali, ser uma ligação, né, de um extremo ao outro da cidade, e aquela ponta de baixo lá, próximo ao hospital, por ser um local onde as pessoas soltam, deixam os animais, né, e como a gente não tem uma fiscalização direcionada para isso, tem se tornado um fator de risco pela escuridão. Eu trabalho de moto, trabalho à noite, já quase me envolvi em um acidente lá naquele ponto, de cavalo solto na via, por mais de uma vez até. Então, eu não sei se o senhor tenho certeza que tem uma boa também relação com o pessoal, né, da CE e Minas e Energia, para a gente tentar articular alguma coisa referente a essa instalação dessa rede baixa, né, aqui dentro do município. Obrigado. Senhor vice-presidente, gostaria de manifestar. Como disse o vereador Eduardo Longo, tivemos a felicidade do nosso deputado Lucas Redecker ter assumido a Secretaria Estadual de Minas e Energia. Os senhores fiquem certos e cientes de que qualquer pleito referente à CE que necessitar da atuação da Secretaria de Minas e Energia, bom, primeiramente aqui tem o Cris, aqui, que é o responsável pela CE, né? Figura muito competente, tem a CE em Bagé. Não há nenhuma necessidade, não vai haver nenhum milindre, não precisa passar por mim, não precisa eu estar junto. Senhores, né, embora a gente tenha essa relação, não é propriedade ou não exerce qualquer autoridade ou influência, a não ser de conhecer o secretário, mas o que precisarem, se estiver ao meu alcance, estou à disposição dos colegas. O que não precisar, vocês vão direto, não tem nenhum milímetro de minha parte nesse sentido. Tá? É a coisa pública, ela tem que ser encarada dessa forma, não é de propriedade de ninguém, e sim do povo. Parabenizo pela matéria, acho muito pertinente, vereadores, aos proponentes, né? E era isso aí. Obrigado. Obrigado, presidente. Vereador Eduardo Longo. Obrigado. Retorno, senhor presidente. Obrigado, senhor vice-presidente. Ainda em apreciação a matéria? Em regime de votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Zé Fini? Essas foram as matérias da ordem do dia, né? Vamos às considerações finais. Vereador Edi Schmidt, vereador Joel Saraiva, vereador Preto do Ibaré. Só cumprimentar